John Rawls, esse cara aqui é da área do direito já, tá? Ele também está trabalhando um pouco direito e economia, por isso que eu vou trazer ele já. Eu disse assim para vocês, ó, naquela linha de raciocínio de o que o Estado faz, eu estou no campo da definição da escolha política e ela tem a ver com o que eu penso sobre desenvolvimento. E nós estamos aqui numa faixa de social-democracia, de centro. A Constituição de 88 tem muito dessa carinha, né? Eu admito que a economia, que no Brasil o modo de produção é capitalista e o Estado cria as condições para que o desenvolvimento aconteça, seja protegendo o capital privado, a iniciativa privada, a economia de mercado, seja realizando um conjunto de políticas que produz a divisão dos benefícios da economia capitalista. Quando eu vou trabalhar nessa divisão dos resultados da economia capitalista, ou seja, o Estado que fomenta o desenvolvimento, o Estado que divide os resultados desse desenvolvimento na forma de políticas públicas, tem vários graus aqui, em momentos históricos, para eu pensar o que o Estado devia fazer. E hoje nós temos também, projetando aqui para frente, hoje a gente tem uma concepção que vai ficando mais clara do que o Estado tem que fazer e do que o Estado não tem que fazer, né? Mas nesses vários confrontos aqui em que eu vou criando esses raciocínios do que faz o Estado, o que o Estado deve fazer, o que é correto um Estado capitalista, de uma economia capitalista fazer, eu tenho vários momentos que constrói esse pensamento aqui de centro de social-democracia. Esse pensamento ele vem assim, tenho que criar as condições materiais para o trabalhador. Na verdade, mesmo que a economia seja capitalista, eu não posso matar o próprio trabalhador, porque, na verdade, ela só existe para poder reproduzir a vida humana em sociedade mais digna. Ele passa por aqueles momentos lá de estado de bem-estar social no pós-guerra, e ele vai chegar na década de 70, final das décadas de 70, com um pensamento que a gente usa muito hoje nas políticas e que vocês vão trabalhar com ele muito. Esse cara também é americano. Então, veja, ó, tem muito pensador americano, porque esses caras começam a ter que dar uma justificativa. Tá bom, a economia é capitalista, mas nós vamos morrer metade da população do planeta de fome. Então, esses teóricos estão aí justificando, criando condições para a gente operar o Estado capitalista, né? Então, ele diz assim, o nosso grande objetivo de viver em sociedade, ele retoma lá o Hobbes e vai dizer, é a gente conseguir viver numa sociedade no mínimo de paz social. Ele não está nem falando de qualidade de vida, ele está falando de paz social. Só tenho condições de viver na sociedade, ele volta um pouquinho o pensamento do Hobbes, aquela coisa da guerra de todos contra todos. Não, nós vamos construir, vamos nos submeter às leis do Estado, no mínimo, para criar uma situação de paz social. Quando é que eu conturbo a paz social? Eu conturbo a paz social, Locke, Hobbes e tal, quando alguém tem e alguém não tem, um pegou o melhor, o outro quer o melhor, um pegou a mulher mais bonita, o outro quer a mulher mais bonita, a terra mais fértil, tal. Na verdade, é a propriedade, sim, que cria as distorções na sociedade. Olha ele lendo o Locke também. Depois que ele lê o Locke, ele diz assim, a nossa história, e ele está olhando para a Rússia, para o comunismo real, a experiência que não deu muito certo, e está dizendo assim, é próprio do homem essa questão do mérito. Por isso que ele se adapta tanto a essa coisa do modo de produção capitalista. É legítimo, você trabalhou que nem uma condenada, estudou, ficou estudando à noite, fez uma faculdade, sei lá estudou para o concurso. Você entra e o outro não entra, você ganha 10, esse aqui ganha
ganha 5, ganha 2. O mérito, a meritocracia, ela tem adesão à nossa condição humana. Então, o modo de produção capitalista, ele vai, na verdade, vai premiar o mérito, não é isso que o modo de produção capitalista fala? Ele fala, o cara é bom, ele trabalhou, ele acumulou, ele comprou, ele enriqueceu, isso é legítimo. Ele deixou de herança para o filho dele trabalhou, aí ele começa a perceber assim, olha, ele começa a dizer, na verdade, reconhecer o mérito e premiar o mérito é próprio do ser humano. Ao fazer isso, o modo de produção gera uma desigualdade. Por quê? Porque você estuda e ela não estuda. Você se esforça e ela não se esforça. Essa desigualdade perpetua a desigualdade. Ela não estudou, você vai dar uma condição de vida para os seus filhos. Ela não estudou, ela vai dar uma condição de vida pior para o filho dela. E eu vou perpetuando, né? Os que, por mérito que seja, ou pelo trabalho que seja do Locke, acumularam, dos que, por mérito que seja, ou pelo não trabalho que seja, não acumularam. Mesmo que eu reconheça o mérito, eu também tenho que reconhecer a desigualdade. E ao reconhecer a desigualdade, eu moralmente, e aqui estou bem no campo do direito, né? Moral do direito, ético do direito. Eu crio um sistema mediado pelo Estado que vai sumir com essa desigualdade, vai produzir igualdade. Produzir igualdade numa sociedade de desiguais é dar tudo para todo mundo? Não. Aí ele vai lá no Aristóteles. O que é igualdade? Igualdade é equidade. Eu dou a cada um aquilo de acordo com a sua necessidade. Não é como no comunismo que eu só universalizo direitos. Todo mundo, tudo igual. Não é isso. Eu reconheço. Então, no meu estado, nas teorias modernas, sociais, eu tenho imposto progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga, porque o que sobrou para você ainda vai dar para você viver muito bem. Eu não vou dar tudo para todo mundo o tempo todo, eu vou resgatar. A minha política tem que resgatar, ela tem que vir trazendo para esse patamar aqui. E isso, todos nós, no nosso contrato social, na nossa vontade geral, nos acomodamos eticamente. E o Estado faz essa mediação. Ele tributa, ele organiza, ele normatiza e ele vem resgatando aquelas populações mais desiguais.